525, 1030 kHz. Difusora, rádio do povo, 24 horas no ar. Franca, São Paulo. Voltamos a apresentar Eleições 2016. É a Difusora, acompanhando toda a movimentação política de Franca e região. Difusora. Seguimos agora para o quarto bloco do debate com os candidatos a vice-prefeito de Franca. Neste bloco, nós teremos perguntando para candidato com tema livre. Conforme as regras, quando algum candidato não comparece ao debate, seus nomes continuam nos recipientes que serão usados para os sorteios. Como todos perguntam e todos respondem uma vez, os nomes dos ausentes também serão escolhidos. A pergunta será exposta e, obviamente, ficará sem resposta. Vamos às regras detalhadas deste bloco. Neste quarto bloco, todos os candidatos farão perguntas aos seus concorrentes em ordem definida por sorteio. O tema é livre e será escolhido pelo candidato que elabora a pergunta. O candidato que vai responder também será escolhido pelo perguntador. Nenhum debatedor poderá ser escolhido para responder mais de uma vez. O padrão de tempo será o seguinte: 1 minuto para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 30 segundos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Eu começo com o sorteio do candidato que fará a primeira pergunta a vocês, que o tema é livre e o candidato escolhe para quem perguntar. Primeiro sorteado é o professor Carlos Amorim. Professor, por favor, 1 minuto para fazer a sua pergunta direcionada a quem o senhor quiser. Bom, gostaria de perguntar para o professor Frank numa área que ele tem afinidade, que é a questão da educação. Então, Franca, como já foi dito anteriormente, obtido índices que, historicamente, são índices favoráveis para o município. Ainda existe muito o que avançar. Recentemente, em conversas com os servidores municipais na área da educação, com os professores, demais profissionais, foi nos relatado que estavam correndo risco do cartão alimentação deles ser cortado. Então, ao invés de vermos a atual administração, ao invés de nós vermos ela melhorar as condições de trabalho do professor, do profissional de educação, nós estamos enxergando um prejuízo para esses profissionais. Então, especificamente na área de educação, sem tratar da questão de creche, em relação à valorização do profissional, o que pode ser feito numa eventual administração de vocês? Professor Frank, 1 minuto e meio para a resposta. Bom, muito bem. Então, me sinto muito à vontade para falar com você, professor, você educador, você que participa dessa gestão dentro da educação. Primeiro ponto, nós temos a carência, a necessidade e, inclusive, o cumprimento de uma lei quanto à situação específica de um plano de carreira para esse professor. Esse professor ele precisa ser valorizado, esse professor ele precisa ser motivado. Nós, professores, aqui nós temos uma bancada com 3 professores. Nós sabemos o quanto é difícil entrar numa sala de aula desmotivado, tendo em vista que nós temos uma missão muito importante e muito árdua, que é ensinar, que é trazer aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto, uma situação que ele possa verificar dentro de uma sociedade qual é o seu verdadeiro papel. E esse professor, infelizmente, ele tem algumas atribulações. Eu tenho contato com professores da rede municipal, onde nós temos algumas reclamações, como, por exemplo, o número de alunos relacionados aí a uma sala de aula. Você tratar, por exemplo, uma sala de aula com 28, 30 crianças, que dependendo ali do comportamento dessa criança, se torna inviável, se torna totalmente impossível. Nós temos a situação, por exemplo, desta valorização desse professor, que, como eu já disse, é a base da educação. Se eu não tenho um professor motivado, se eu não tenho um professor valorizado, infelizmente eu não vou dar nada dessa educação. Muito obrigada, professor Carlos. Agora, 30 segundos para a réplica. Frank, o candidato que dessa bancada será eleito vice, junto com o seu prefeito, ele deve ter clareza que a valorização da educação passa pela valorização do profissional da educação. Não existe educação de qualidade sem valorizar o professor, sem valorizar os demais profissionais. O plano de carreira dos servidores, durante a gestão do Gilmar,
Foi levado para a Câmara, infelizmente não foi aprovado. Nós temos que aprovar agora. Obrigada. Professor Frank, 1 minuto para a tréplica. Bom, falando mais, eu acredito que aqui, qualquer um de nós 4 que estamos aqui, qualquer uma dessas administrações que venham a ter em Franca, essa valorização do professor, essa situação específica da área da educação, ela será muito bem valorizada, ela será muito bem tratada com carinho. E aí, logicamente, lembrando, nós não podemos fazer algo que fuja do orçamento, mas o dinheiro tem. Nós já tratamos, nós já debatemos aqui nessa manhã de hoje, muito proveitosa, que o que falta é administrar esse dinheiro. Então, nós temos outras situações de dinheiro que vem de governo estadual, governo federal, que pode ser aplicado, que pode ser trabalhado junto com esse profissional. E eu não estou falando só do professor, não, mas de toda a cadeia que liga uma educação, que seja lá o seu funcionário da limpeza, que seja o seu funcionário da merenda. Todos esses precisam ser valorizados. E eu acho que isso nós precisamos fazer. Muito obrigada. Agora vamos sortear mais um candidato para fazer uma pergunta. O candidato seria o Thales Riquetti. O Thales, ele foi sorteado, não está presente, então quem vai formular uma pergunta e escolher um candidato para responder é o Núcleo de Política do Arantes, por favor. João Rocha, o senhor vai responder a pergunta que seria feita pelo Thales. Eu escolhi para abordarmos aqui a questão sobre violência, segurança pública. Caso a chapa do senhor, liderada pela Flávia Lancha, seja a grande vencedora das eleições no dia 2 de outubro, de vocês para melhorar a segurança pública na cidade e conter o avanço da criminalidade na nossa cidade. João Rocha, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. A primeira questão que os ouvintes precisam saber é que a questão da segurança pública, tá, no seu problema macro, ele não é um problema específico do prefeito. Ou seja, o policiamento militar, ele está diretamente vinculado ao governo estadual, mas isso não quer dizer que o governo municipal não possa e não deva participar efetivamente desse processo. Porque existem coisas que o município pode fazer. Por exemplo, a questão da iluminação pública. Nos parques, nas áreas mais distantes da cidade, nós podemos muito bem, porque mais iluminação significa mais segurança. A questão da situação do emprego. Quanto mais nós trabalharmos em buscar emprego, em avançar no processo econômico, como nós já fizemos no passado, inclusive, quando nós estávamos na primeira administração com o Maurício, nós compramos a segunda área do Distrito Industrial, tá, que tem candidato aí, inclusive, dizendo que ele é que fez o distrito. A área foi comprada por um prefeito, a segunda foi comprada por nós, e o distrito somente foi inaugurado por um candidato que se diz autor de tudo. Então, avançar na economia. Por exemplo, nós temos as câmaras de segurança que estão aqui instaladas, que podem muito bem ser aproveitadas, não só as câmaras públicas, mas entrar em contato com o morador e usar as próprias câmaras das casas para que se integrem nesse processo, para que nós possamos utilizar isso como já é feito em outras cidades. Obrigada, João. Edson, 30 para a réplica. A sua coligação tem algum plano para melhor utilizar a Guarda Civil Municipal? Hoje a Guarda ela não é utilizada de uma maneira que contribui efetivamente para a melhoria da segurança pública no município. Como tornar a nossa Guarda Civil mais atuante? João, 1 minuto para a tréplica. Posso dizer para o senhor o seguinte, quando nós estávamos na prefeitura da outra vez, uma das meninas dos olhos da nossa administração era exatamente a nossa Guarda Municipal. Onde o efetivo, inclusive, naquela época, era bem maior do que é hoje. E hoje, se nós fizéssemos aquilo que demandam os cálculos para que se tivesse uma guarda municipal ideal, nós teríamos que ter um efetivo de cerca de 150 homens, que nós não temos nem isso. Tá? Então, a guarda municipal pode também estar efetivamente nas ruas, ser muito bem utilizado, zelando não só pelos próprios públicos, mas também pela população, nas áreas públicas e nos lugares que efetivamente nós, como gestores, indicarmos para que seja feito. Numa parceria efetiva e cobrando também do governador que nós tenhamos um policiamento efetivo nas ruas. Esse é um pensamento que qualquer gestor responsável tem que juntar, somar, ouvir e fazer acontecer. Muito obrigada. Vamos ao sorteio de mais um candidato. Candidato sorteado, João Rocha.
João, por favor, 1 minuto para fazer a sua pergunta direcionada a quem você quiser, dentre os que não responderam ainda. Ô Carlos, vou fazer uma pergunta para você. Um dos problemas mais sérios que nós temos encontrado na nossa cidade, nas nossas andanças, é a questão do transporte público. Caro, descuidado, certo? E com comprometimentos de toda a ordem. Eu queria saber, certo? Como é que o Carlos enxerga, por exemplo, um candidato a prefeito que nas suas andanças por aí está dizendo no primeiro turno e que vai cuidar do transporte público. E em Franca tem um problema, há uma mistura do público com o particular, por algumas gestões, que precisa ser olhada e cuidada melhor. Então, eu pergunto para você, como é que você pensa em cuidar do transporte público da cidade? Professor Carlos, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Muito bem, professor João Rocha, muito obrigado pela pergunta, porque é de poder tratar um tema importante para todos nós, para toda a população, que é a questão do transporte. Hoje, a população padece com o preço da tarifa, uma das tarifas mais caras do Brasil. Numa análise com relação às capitais, Vitória, o preço da tarifa é R$ 2,45. Em Brasília, que tem um dos custos de vida mais caros do Brasil, o preço do ônibus é R$ 3,00. Franca só empata com São Paulo, Rio de Janeiro a R$ 3,80. Então, o absurdo que é o preço de Franca ser R$ 3,80, o mesmo preço de São Paulo, imagina o tanto que se anda em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, a questão de transporte coletivo é uma questão que envolve uma série de outras questões. A gestão do transporte coletivo tem que estar dentro da prefeitura. A prefeitura precisa fiscalizar, a prefeitura precisa cuidar dos interesses, e não a empresa privada. Quem tem que cuidar do gerenciamento e desses casos específicos é o povo, para que ele possa ter um transporte de qualidade a um preço justo. Em 2019, vai vencer este contrato com a São José. E nós esperamos fazer um amplo debate público para ouvir a população. O que nós faremos? Nova licitação, outras empresas? Muito obrigada, candidato. João, 30 segundos para a réplica. Eu queria dizer o seguinte, quando eu disse essa mistura do público com o privado, é importante que o eleitor de Franca saiba do seguinte, um dos candidatos que se diz vencedor nas próximas eleições, ele é detentor e proprietário de uma rádio que foi comprada dos diretores da empresa São José. Nós não podemos apresentar documentos aqui, mas aqueles que quiserem na saída, eu tenho documento disso. Tá? E nós não podemos continuar misturando o público com o privado. Muito obrigada, candidato. Professor Carlos, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Quando nós estudamos essa confusão entre o público e o privado, nós entendemos que esse é um processo de corrompimento, é um processo de corrupção. Sempre que os interesses privados se sobrepõem ao interesse público, qual é o nome que isso tem? É corrupção. Nós temos que combater todo tipo de relação espúria que possa existir entre o público e o privado. Fica pelo menos nebuloso nós acreditarmos, a população acreditar que um prefeito, um eventual prefeito, que tenha relações desse nível com uma empresa de transporte ou com qualquer outra empresa, vá contrariar os interesses dessa empresa e favorecer o interesse público. Nós precisamos combater esse tipo de coisa. E pode ter certeza, transporte coletivo vai ser tratado como se deve, com o olhar do povo. Muito obrigada. Vamos ao sorteio de mais um candidato. Candidato sorteado, professor Frank. Professor, 1 minuto para fazer uma pergunta direcionada a quem o senhor quiser, dentre os que não responderam ainda, incluindo os candidatos ausentes. Ok. Bom, eu gostaria de fazer a pergunta ao JC, aproveitar então o tema relacionado ao Centro Pop, e mais precisamente, JC, já que você tem essa experiência, relacionada, por exemplo, à atual administração, que já é do seu caráter, que infelizmente tirou o PROED
das nossas escolas, que isso é uma coisa absurda, ou seja, uma situação em que nós tínhamos o jovem, a criança, que poderia então ser tratada com mais carinho relacionado às drogas. E tenho um ônibus que está parado no pátio do Champanhar, que não é aproveitado em hipótese alguma, inclusive do governo federal do programa CRAC é possível vencer. Gostaria de ouvir de você quais as propostas, e se tem aí a proposta de voltar esse PROED, que é uma situação muito importante para a cidade. JC, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Pois bem, essa é uma área realmente que eu tenho algum conhecimento. O Centro Pop, me parece, como disse anteriormente, precisa ter uma avaliação. Mas, provavelmente, deverá ser fechado mesmo. Eu estava refletindo agora há pouco. É o seguinte, o usuário de droga, e hoje aqui em Franca, todos os dias, eu faço uma caminhada pela Major Nicásio, todo dia eu vejo um casal diferente, uma pessoa de fora, um andarilho. Porque o Centro Pop realmente facilita a vida. Não é isso que nós devemos fazer, nós devemos acolher. Esse pessoal que faz uso de substâncias, eles precisam passar por uma desintoxicar, eles precisam passar por uma avaliação psicológica, psiquiatra, precisam tomar medicamentos, para depois poder ter consciência do que eles querem. Porque se você chegar hoje, perguntar para um desses que estão aí na rua, você quer ir para uma comunidade terapêutica, quer um tratamento? De jeito nenhum, não quer. Tá bom, eles ganham por dia, eu tenho conhecimento disso, pedindo. E isso é uma situação que me desagrada muito na cidade. Essa é uma da área que nós vamos tomar providência com relação a esse pessoal que está fazendo isso. Se quiser trabalhar, nós vamos ajudar, vamos acolher, vamos dar tratamento, não tem problema nenhum. Mas se não quiser, tem que sair da nossa cidade e aqui não vai ficar. Professor Frank, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Bom, eu compactuo com essa opinião, porque somente o assistencialismo ele pode trazer para a cidade outras pessoas de outras cidades. Imaginando, por exemplo, Franca, você pode ir lá, você pede dinheiro no semáforo e depois você é bem tratado pela prefeitura. E realmente isso não pode ser feito. Nós precisamos de políticas para a valorização dessa pessoa e aqui mais um caso de saúde pública, porque essa pessoa realmente ela precisa ser desintoxicada. Obrigada, JC. 1 minuto para a tréplica. Dentro desse programa, o Dr. Ubiari vai criar o GEPOM. Isso foi algo idealizado pelo Dr. Márcio França, na cidade, quando ele foi prefeito. São jovens no exercício do programa de orientação municipal, sexos masculinos com 18 anos. Nós vamos pegar esses meninos, vamos orientar, vamos tratar psicologicamente e vamos, a cada 30, nós colocaremos um sargento para tomar conta. E eles farão serviço na nossa comunidade. Eu quero dizer também que o usuário de droga, você não pode colocar uma enxada na mão dele, mandar ele carpir um terreno, ele não tem condições, não tem saúde. Tem que ser aos poucos, precisa ter experiência nessa área, precisa acolher. Eles têm que ter, são todos, olha, esses 20 anos que eu estou à frente do Narev, estive à frente do Narev e da Mafem, eu sempre vi que são pessoas boas, que só falta orientação, um pouco de carinho e cuidados médicos. Muito obrigada. Agora, sorteio de mais um candidato para perguntar. Candidata sorteada, Valéria Marçom. Como a candidata não compareceu, quem formula uma pergunta é o jornalista do Núcleo de Política do GCN. A Priscila vai fazer a pergunta e só restaram para responder a própria Valéria e o Thales. Então, exponha uma pergunta para o Thales em 1 minuto. Thales, o senhor não tem experiência em administração pública, nunca ocupou nenhum cargo eletivo, tem apenas 22 anos. O senhor não acha que falta experiência para que o senhor possa ajudar a administrar uma cidade como Franca? Bom, a pergunta fica sem resposta e agora só resta no recipiente, obviamente, o nome de JC Carvalho. E a única pessoa que não respondeu ainda seria a Valéria Marçom. Então eu peço ao senhor que em 1 minuto exponha uma pergunta que o senhor faria a ela. Sinceramente, eu esperava que a Valéria estivesse aqui, que ela tivesse mais coragem do que o candidato dela. E sei que eu gostaria de estar aqui, mas o coronel não quis. Então, vamos à pergunta. Quando a senhora era secretária de obras do governo Sidney Franco da Rocha, recebeu uma gratificação julgada irregular pelo TCE, quando eu era vereadora. E vamos deixar claro aqui que não é mais porque foi capaz, disse o João.
usou irregularmente dinheiro público para receber uma homenagem em São Paulo. Além disso, na sua gestão na Secretaria de Obras, foi marcada por vários escândalos, como o uso de terra do cemitério para aterrar a Praça do Zumbi dos Palmares, irregularidades nas obras do Franca Garden e superfaturamento na obra do viaduto Dona Quita. Eu não tenho nem pergunta para ela. Ok, essa seria a pergunta do JC para Valéria Benson, que não compareceu ao debate. E desta forma nós chegamos ao final. Não, ela não vai responder. Bom, agora, desta forma nós chegamos ao final do quarto bloco deste debate. Eu gostaria de ter direito à tréplica. Nas finais do intervalo a gente... Eu quero fazer a tréplica para a candidata. A candidata não fez a réplica, então não é possível ter Não, mas eu quero continuar, quero fazer a pergunta. Então eu vou fazer a pergunta para ela. A pergunta eu posso fazer? Nas considerações finais, por gentileza, no intervalo o senhor consulta a nossa comissão organizadora. Desta forma, nós chegamos ao final do quarto bloco deste debate. No próximo e último bloco, nós teremos as considerações finais de cada um dos candidatos a vice-prefeito de Franca. Eleições 2016. O GCN tem um lado, o lado do eleitor.